Então, irmãos, estamos dando seguimento ao estudo do capítulo 6 do livro, Manual das Escatologias, o Rei dos Salmos e os Salmos do Rei, né? E nós estamos com um livro que é maravilhoso, é tão maravilhoso que é o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele ganha para todos os outros livros, até para Isaías. Então, ele é muito bem citado no Novo Testamento. Então, nós ficamos com essa parte final. A expressão-chave dada por Jesus é retirada do Salmo 118, verso 26 a 28, e o texto está em Mateus 23, de 38 a 39. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, o Senhor Jesus cita o Salmo 118, mas também nós conseguimos ver nesse contexto um salmo que, ao lado deste Salmo 118, do Salmo 110 e do Salmo 23, nós temos o Salmo 2. E este Salmo 2, ele expressa bem a rejeição do ungido, porque nós estamos na parte 3. Já falamos do Malaque, do anjo do Senhor, do Cristo pré-existente, já falamos do Cristo encarnado nos Salmos, a partir do Salmo 40, e agora nós estamos também perpassando pelo ministério de Cristo e a obra dele. E essa obra abarca a sua rejeição enquanto ungido rejeitado. Então, esse Salmo 2, ele é um salmo muito importante, porque ele expressa, logo nos primeiros versículos, eu vejo assim, ele expressa uma rejeição ao Cristo na primeira vinda, mas ele expressa também uma rebeldia contra Cristo na segunda vinda. Para além disso, nós temos o versículo que é muito bem explorado, que é o verso 7, quando é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e esse hoje te gerei, um advérbio de tempo hoje, não dando a ideia de uma geração na eternidade, porque sabemos que Cristo é o Filho unigênito de Deus, que ele foi gerado na eternidade, não no sentido de ter princípio, como não teve uma geração diferenciada, distinta, mas, ao mesmo tempo, no Salmo, que os arianos e os testemunhas de Jeová gostam de pegar esse texto para dizer que Jesus Cristo ele não é Deus, e o texto prova que Jesus é Deus. Então, esse texto no Novo Testamento, depois do 110:1, o Salmo 2:7 aparece muitas vezes, e aparece para mostrar a ressurreição de Cristo. Nós já vimos isso aqui em estudos anteriores. A ressurreição de Cristo, em si, aquele hoje, ele não tem a ver com a manjedoura, o Natal. Ele não tem a ver com o batismo, que é a unção inicial do ministério de Cristo. Ele não tem a ver com a transfiguração, ele tem a ver com a ressurreição. Isso Paulo ele expressa bem no capítulo 13 de Atos, quando em Antioquia da Pisídia, ele mostra que o Salmo 2 atesta a ressurreição de Cristo. Então, o Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é que Cristo foi declarado filho de Deus em poder, conforme Romanos 1:4. Então, o hoje ali te gerei tem a ver com a tumba vazia, não com a eternidade, com o Natal, com o batismo ou com a transfiguração. Tem a ver com a tumba vazia. Mas, ao mesmo tempo, o versículo 7 do Salmo, ele expressa o sacerdócio de Cristo.
porque lá em Hebreus também fala sobre o sacerdócio de Cristo, demonstrando, utilizando o Salmo 2, um sacerdócio que é melhor do que o levítico. É um sacerdócio que vem da linha de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque. E também o Salmo 2, 7, ele expressa a grandeza do nome de Cristo, não como Jesus, mas do nome de Cristo como Filho. Lá, o nome excelente, ele é o excelente nome, herdou o excelente nome que é superior aos anjos, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Claro que a gente sabe que tem o nome excelente Jesus, mas num outro contexto, que é em Filipenses 2, de 5 a 7, ali no contexto da kenosis, né? Porque para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Mas o Salmo 2,7 ele expressa no original ali, no próprio Salmo, a realeza de Cristo. No livro de Atos, capítulo 13, lá para os versos 32 a 35, a ressurreição de Cristo. No capítulo 1 de Hebreus, a divindade de Cristo. E no capítulo 5 de Hebreus, o sumo sacerdócio de Cristo, a riqueza do Salmo 2, só nesse verso 7. Mas o verso 6 também fala: eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte de Sião, milênio. Então, o Salmo 2 ele expressa a ressurreição de Cristo, o Salmo 2 expressa a realeza de Cristo, a deidade de Cristo, expressa o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo, expressa a rejeição de Cristo, expressa o milênio de Cristo. Então, o reino milenar de Cristo. Não, veja, é importante a gente estudar os salmos. Por isso eu pedi licença à irmã Elias para a gente se debruçar um pouco nesse capítulo antes de chegar nas coisas mais escatológicas lá na frente. Aí, Márcio, você vai passar para o outro slide e aí a gente começa a ver algo mais desse Salmo 2, né? Dentro desse contexto da rejeição de Cristo, nós temos o levante dos reis da terra contra o rei Messias. O levante dos reis da terra, e aí eu quero chamar a atenção, irmão Daniel, para esses reis da terra, no Salmo de número 2. Por quê? Eu vou explicar já já. Veja aí o que diz os primeiros 3 versículos. Porque se amontinam os gentios, ou as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o ungido, o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aí é belo, a gente já viu isso, irmão Márcio, irmão Elias e os demais irmãos, aquela abordagem hermenêutica chamada de referente plenior, que a gente entende que quando Davi escreve isso, ele está pensando nele como ungido, porque ele é ungido também. Como Saul era, e os irmãos se lembram muito bem nas páginas 216 do livro. Então, o Saul, lembra que Davi teve a oportunidade de matá-lo, cortou até a orla das vestes dele, lá na caverna, e ele não o matou, mostrando a Saul que ele, de maneira nenhuma, ele iria tocar no ungido do Senhor. E quando ele escreve isso, ele tem consciência, ele está falando de si e desses reis da terra, nesse caso aí, aqueles inimigos de Israel que se levantavam contra ele. Mas há um referente plênio, que não é Davi, é o filho de Davi. E aí, esse filho de Davi, ele tem um ciclo de inimigos. Imagina a gente dizer isso de Cristo, né? Mas o mundo é assim, o aborrece, o odeia. Então, ele tem um ciclo de inimigos que, desde a sua primeira vinda,
cumprem esse salmo, ou a gente pode dizer uma aplicação a este salmo na sua primeira vinda. Então, os reis da terra, eles já foram derrotados, os reis da terra conseguiram uma vitória sobre o rei, mas dentro do contexto do Salmo, esses reis da terra vão ser derrotados. E o Salmo 110:1 vai dizer: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o Cristo tem os inimigos, e não é só Satanás e seus anjos, são os homens também, os grandes da terra, os reis da terra. Então, quando a gente olha aqui para os reis da terra, a gente pode ter uma identificação com a primeira vinda e com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, veja a beleza do salmo. Ele vai ter uma aplicação à primeira vinda, e quem vai fazer não é o pastor Evaldo. A gente aqui, nesse estudo de escatologia, a gente pode fazer as nossas interpretações para o futuro, mas há alguém aqui que faz uma aplicação para o seu contexto, que é a igreja primitiva. Então, quando a gente lê aqui, por isso nós colocamos a rejeição desse rei nos Salmos, a rejeição do rei nos Salmos na primeira vinda. Então, colocamos aqui, sua rejeição e seu adiamento do reino são patentes, podendo ser vistos na oração da igreja primitiva. Eu acho interessante, irmão Elias, que não é um Pedro pregando, não é um Paulo pregando, não é um Estevão pregando, não. A igreja primitiva consegue interpretar a Bíblia orando. Imagine se isso acontecesse, a oração já é maravilhosa entre nós, né? A gente orar, imagine, e a gente ora pedindo, a gente faz preces, clamor, orações, súplicas, a gente busca a Deus, mas dificilmente a gente pensa em orar interpretando a Bíblia. E aqui nós temos a igreja primitiva fazendo isso dentro de um contexto de perseguição. Então, é assim que a gente lê, né? E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz, então é uma oração, né? Depois que Pedro e João foram libertados da prisão pela perseguição dos judeus, aí eles disseram assim: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, ó, na oração, eles orando unânimes, aí diz assim, que disseste pela boca do teu servo Davi. Porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, que está aí, ó. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles fazem a interpretação ligando esses reis da terra a Pilatos e Herodes e os gentios. Então eles fazem a interpretação desse texto na oração assim. E isto não tem ainda um contexto pleno do Salmo 2. Porque o Salmo 2, se os irmãos depois lerem em casa, os irmãos vão ver que esses reis da terra são derrotados. E no contexto da rejeição de Cristo, eles acabaram sendo vitoriosos. Pilatos, Herodes, César venceram a Cristo. Eu estou falando no âmbito, como podemos dizer, no âmbito de uma derrota imposta pela crucificação, pela morte do Senhor Jesus. Pode passar abaixo, daqui a pouco eu dou a parada, só para a gente complementar essa parte aí, né? Aí, pronto. Agora os irmãos da igreja primitiva, cheios do Espírito Santo, aplicam naquela oração o texto do Salmo 2 a Herodes e a Pilatos. Veja aí, complemento da oração. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, ungido, é claro, Jesus é ungido, então
lá no Salmo fala contra o teu ungido. Então, eles estão declarando contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, essa é a primeira visão do Salmo 2 com aquele levante. Esta parte final da oração possibilita-nos crer que o Salmo está tratando da rejeição de Israel e o adiamento do reino, inseridos no plano de Deus. Os progressivos e os dispensacionalistas progressivos e pré-milenistas históricos poderiam pegar atenção, já ainda não, a fim de demonstrar rejeição ao adiamento do reino, mas eles não falarão isso porque eles não creem no adiamento do reino. Todavia, aos dispensacionalistas normativos, basta recorrer à apotelesmática, a qual expressa um cumprimento histórico tanto próximo quanto distante. Então, há uma profecia de duplo cumprimento. A apotelesmática traz isso, uma profecia de duplo cumprimento. Num primeiro momento, há esse levante dos reis da terra, mas Pilatos e Herodes acabaram não sendo derrotados por Cristo. Entende, os irmãos, o que eu quero dizer? Para então a gente chegar no Salmo agora, cumprindo-se escatologicamente, não se remetendo ao ministério, mas o Salmo usado no ministério a retratar a rejeição, mas ao mesmo tempo um Salmo usado para retratar o Armagedon. Aí eu paro aqui e o irmão Elias comanda. É só, por enquanto eu tenho visto o Márcio só com a mão levantada. Márcio, fica à vontade, por favor. É só uma questão, deixa eu baixar a mão aqui. É só uma questão que enquanto o pastor estava explicando sobre os reis da terra, na minha cabeça sempre foi muito claro que os judeus participaram disso e eles também tinham a liderança, tanto política, eles não eram os dominadores, eles estavam dominados, mas havia uma casta política judaica e também participou, aliás, foi ela que arquitetou a prisão, morte e crucificação de Jesus. E aí, no segundo texto, aí, né, isso fica muito claro para mim, né? Não é só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Então, assim, porque eu não tinha lido isso no momento que eu levantei a mão, mas a ênfase ali estava sempre nos gentios. E na interpretação do Salmo e no contexto da explicação, para mim, a gente não consegue isentar a liderança e todo o povo de Israel que estava ali participaram desse processo. Então, era só para contribuir nesse aspecto, né? Eu já tinha lido no livro, isso daí já era uma dúvida que eu tinha relativo a ênfase de Herodes e Pilatos, né? E gentios, mas era só isso. Só uma observação que em todos os contextos das minhas leituras sempre ficou muito claro que a liderança governamental, política, farisaica dos judeus foram também responsáveis pela rejeição do Messias, né? Agora você traz um dado que vai nos ajudar bastante, porque essa interpretação da igreja primitiva é uma interpretação, claro, está na Bíblia, é inspirada e tem lógica dentro do contexto da crucificação, mas a gente tem um Cristo que foi crucificado, mas um Cristo que ressuscitou. E o Salmo 2,7 expressa bem isto, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, quando a gente olha para essa visão da igreja primitiva, se insere na colocação de Márcio pertinente o povo de Israel. Entretanto, quando a gente lê o Salmo 2, e a gente vê lá, porque bramam os gentios,
dentro do contexto da oração da igreja primitiva e da primeira vinda, judeu, ótimo. Na segunda, não. Na segunda, a gente já tem uma outra situação. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, no capítulo do Armagedon, claro que o Armagedon está no capítulo 14, no capítulo 16 e no capítulo 19. Mas lá no capítulo 16, lá pelo verso 13 em diante, aí diz: da boca do dragão, da boca do falso, da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e eles vão ao encontro dos reis da terra para, para a batalha. Então, nessa batalha, Márcio, do Armagedon, que é aí vamos colocar assim, dentro da telesmática, um cumprimento número 2, é o cumprimento mais pungente, porque nesse momento nós temos a derrocada dos reis da terra. Então, o anticristo, o falso profeta e o dragão, eles vão manipular os reis da terra para que esses reis da terra, e aí serão gentios, lá foi Pilatos e Herodes e os gentios e os judeus. Aqui já é a tríade satânica, juntamente com os governantes da terra, claro, os 10 chifres da besta. Claro, não é mais nem 10, né? Agora são 7, porque 3 já tinham caído, dentro desse contexto do Armagedon. E aí você tem esses reis, essa cúpula que está aí hoje defendendo uma agenda globalista, a Agenda 2030, visando um governo mundial. E essa turma toda aí vai entrar nesse contexto dos reis da terra também contra o Messias, mas não vão mais crucificá-lo, como fizeram esses primeiros reis da terra dentro do Salmo 2. Então, porque lá mesmo, depois do verso 3, o salmista vai dizer, Deus vai falar pelo salmista, o Senhor, aliás, o salmista vai dizer, o Davi vai dizer, o Senhor se rirá deles. E depois vai dizer que ele vai reger as nações, vai esmigalhará as nações com vara de ferro. É bom lembrar que os inimigos de Cristo, nós estamos tratando disso, os inimigos de Cristo, eles foram esses reis da terra na época da sua rejeição, mas agora na sua pujança, nós temos em Armagedon esses inimigos sendo derrotados para que lá naquele vale de Esdraelon, o vale de Jezreel, o vale de Josafá, que é Megido. Então, ali em Megido, há essa batalha, mas essa batalha, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ainda não digamos assim, ainda acontecendo esse Salmo 2, versos de 1 a 3, na crucificação, pela interpretação em oração da igreja primitiva, mas agora numa interpretação nossa para o futuro do Salmo, ligando com o Apocalipse 16, e Armagedon é a vinda de Cristo em batalha, e essa batalha não é a final, essa batalha ainda virá uma outra. Isso quer dizer o quê? Que os inimigos ainda não foram postos totalmente por escabelo dos seus pés. Eles são postos parcialmente por escabelo dos seus pés. Por quê? Porque a besta é presa, com ela o falso profeta, eles são lançados, os primeiros habitantes do Lago de Fogo, da Guiena, o exército desses reis da terra, esses reis da terra todos são derrotados, e Cristo vai reger agora as nações crentes com vara de ferro, aquelas que ele encontrar depois de Armagedon. Ele derrota o exército da besta, mas aí tem um milênio. Quando terminar o milênio, o Satanás, que não foi jogado no lago de fogo, foi amarrado com os demônios,
eles vão ser soltos. E eles virão numa nova batalha, uma batalha final, Gog e Magog, Apocalipse 20, de 7 a 8. E aí, depois nessa batalha, Satanás e os demônios, os anjos caídos, são lançados no lago de fogo. Mas ainda assim, falta um último inimigo ser colocado debaixo dos pés dele. Por isso que não podemos findar esse levante dos reis da terra, somente nós não podemos restringir o levante dos reis da terra a capítulo 2 ou a capítulo 4 de Atos. Não podemos restringir esse levante dos reis da terra a Apocalipse 16 e Armagedon. É cumprimento, mas ainda não é a totalidade, porque você tem, nessa batalha Gog e Magog, os reis da terra também se unindo ao diabo e se levantando, Gog e Magog, para uma batalha. E vai descer fogo do céu e vai matá-los. O diabo não pega só a ralé, vamos colocar assim, do milênio. Ele vai pegar líderes também. E aí, depois disto, vem capítulo 20, de 11 a 15, para o juízo final. E quando a morte e o inferno forem lançados, ou a morte e o Hades forem lançados, Apocalipse 20, versículo 13, no lago de fogo, é nesse momento em que a morte é lançada no lago de fogo, é que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, a morte está inserida entre os inimigos, claro, ela não vai ser colocada no contexto dos reis da terra, mas ela é colocada no contexto de Salmo 110, 1. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, tem a derrocada dos reis da terra, vamos dizer assim, na rejeição, porque a gente pode pensar também que Pilatos, Herodes e os gentios e o povo de Israel, mesmo matando Cristo, Cristo os vence, é uma realidade, e ele despoja principados e potestades na sua morte, como é dito por Paulo. Mas também os reis da terra se projetam para o Armagedon, e os reis da terra se projetam para pós-Armagedon, ou seja, depois do milênio de Cristo, quando acabar. E ainda tem a morte como o último inimigo a ser derrotado. Eu estou explicando isso aos irmãos, tentando chegar lá, para a gente poder ter uma visão hermenêutica de uma riqueza sem tamanho, ou de uma riqueza grandiosa, que esse Salmo de número 2, a gente encontrando o rei dos salmos e o salmo do rei, desse estudo. Irmão Elias, acho que o Márcio também quer fazer mais uma pergunta. Estou sentindo, o número é pequeno hoje, então a gente só vai ver a mão de Márcio. Mas tem o pastor Danilo aí, tem o irmão Hélio, tem as irmãs aí, podem ficar à vontade. A gente está trazendo aí essas questões para uma discussão, que a gente possa adquirir mais dados. O Márcio parece que leu o meu pensamento. Eu ia pedir para ele abrir a tela. Valeu, Márcio. Fique à vontade. Ainda não estou lendo o pensamento, não, fica tranquilo. A minha colocação é uma coisa só, pastor. Apotelesmática, nesse caso, a gente pode entender que é uma profecia de pelo menos triplo cumprimento. Exato. A apotelesmática, ela deixa essa base aberta para profecias de duplo cumprimento, mas a gente pode ir para um triplo cumprimento, sim. Pode ir. É o que eu tentei mostrar para vocês, como um trabalho, uma palavra de Deus dessa aí pode nos levar a 2000 anos e a um futuro que a gente ainda não tem como demarcar, mas pelo menos um futuro Armagedon, mas depois desse futuro Armagedon ainda temos mais 1000 anos para o cumprimento dessa profecia. Não, maravilha, porque eu tinha anotado no livro, que eu fui pesquisar o que era, né? Era duplo cumprimento. Aí, pela explicação, eu entendi, peraí, não é nem duplo, já é triplo. Então, eu posso talvez entender, a minha pergunta ou a minha colocação era essa.
porque essa profecia ela é de múltiplos cumprimentos e normalmente dá para a gente entender pela sua explicação que ela é progressiva no seu cumprimento. Então, em Atos 2, eles identificaram pessoas, nações e o povo judeu. Para o Armagedon, nações, anticristo, esse contexto. E para Megiddo, lá no final, Demônios. nações, Demônios, anjos maus, Satanás, demônios e nações. nações, Isso. São os né? inimigos, são praticamente o epílogo dos inimigos, É, porque depois disso vem a morte, né? Que é a e última. a gente conhecendo o gênero humano que tem, não tem nacionalidade que salve ninguém, né? Então, só para entender. E mesmo com um governo de 1000 anos Perfeito, perfeito. perfeito. E ainda com um governo perfeito, é por isso que a gente olha hoje o campo político, não tem como satisfazer. Não tem como Pastor, alguém se satisfazer com um político como salvador da pátria hoje, e ainda que queiram pegar aquilo que seria o máximo do homem, que é o 666, né? O número 6 é o número do homem, então 666 é porque ele não chegou ao 777. Ele não conseguiu chegar ao número da perfeição, ao número de Deus, 777. Então, 666. E ainda que vá nesse 666 e você chegue a um que supera Nimrod, que supera Nabucodonosor, Ciro, Dario, e os grandes estadistas do mundo, através desses 6.000 anos de governo humano, a gente vai ter um governo humano que alguém vai dizer, esse é o perfeito, que é o governo do anticristo. Porque quando eles abrem a boca e dizem, quem é semelhante à besta? Não há. Ela é superior a todos os governos. Quem pode batalhar contra ela? O poderio dela supera ao poderio dos grandes da terra. Mas a resposta nossa é Jesus Cristo, nosso Senhor, vai superar. Mas o máximo desse governo aí é o governo anticristão, e aí vem um governo perfeito, governa 1000 anos, e no final você ainda tem uma multidão muito grande, o Maria do Mar, se levantando contra o governo de Cristo. Aí, como dizia meu pai, gente não é gente. pastor, posso aproveitar, então, estamos em pouco, eu tenho uma questão com relação a reino. Você tem algum material que possa ser indicado para a gente entender como funciona um reino? Porque isso é algo que eu tenho estudado. Eu digo reino do ponto de vista histórico mesmo, porque até na oração do Pai Nosso, em vários ensinamentos de Jesus, ele sempre fala que vem o teu reino. A mensagem, as boas novas do reino. Então, eu tenho me pegado curioso para entender exatamente como que um reino funciona, porque isso não é comum para o nosso modelo de entendimento ocidental. Tudo para a gente é meritocracia, tudo para nós é uma política de votação, e num reino eu tenho notado e eu li Daniel essa semana de novo, e ali o rei tinha todo o poder de vida, de morte, de manda matar, de manda fazer, de constrói. E eu queria entender um pouco mais sobre reino nesse aspecto político, para mais ou menos entender ou compreender como será esse reino político de Jesus. Bom, Márcio, eu acredito que esse livro aqui, ele é um pouquinho grande, né? Mas o do Alva McClain, A Grandeza do Reino, um estudo indutivo do reino de Deus. Esse livro vai lhe ajudar muito. Esse livro ele está pela editora Batista Regular. A Grandeza do Reino do Alva McClain. Mas tem Você um pode outro. mandar uma foto dele no grupo depois? Posso mandar. Posso mandar. Obrigado. E esse outro aqui também é muito bom para o que você quer, que é do Michael Vlach.
ele reinará para sempre, que ele trabalha muito essa questão do reino. Eu acho que esses dois livros são muito recomendáveis para o estudo seu, com certeza. Tem mais Obrigado. alguém? A gente segue. Pastor Ulisses não está falando nada, irmão Alcino, irmão Daniel, com o irmão Só Elias. eu que não entendo nada aqui, pastor. O resto já é todo mundo experimentado. Todos experts, né, na escatologia. É isso É aí. verdade, O Márcio, é senhor verdade. só não. É o É senhor e verdade. o pastor Evaldo. Nós dois a gente está aprendendo ainda, viu? É por aí, é por aí. Muito bom, muito bom. Esses livros pequenininhos eu gostei, viu? São pequenininhos, né, pastor? Fácil de ler, então é bem rápido, né? Pode seguir, pastor. Pode colocar, Márcio. Aí o senhor pode passar aí este. Então, agora a gente pensa também, porque estamos indo assim, né? Puxamos a rejeição tem a ver com a parte do ministério, claro, o ministério de Jesus é 3 anos e meio, a maior parte dele, 18 meses, é na Galiléia, e ele tem um ministério, ele é ungido para esse ministério com o batismo de João Batista e o Espírito Santo vindo sobre ele como pomba e forma de pomba. E aí nós temos os salmos messiânicos, inclusive o 23. Ele leva-nos a mergulhar no único inspirado inário hebraico em busca do pastor e rei de Israel. Então, o Salvador. Ladeando a esse salmo, outros dois. Aí a gente tem Salmo 22 e Salmo 24. É bem interessante a retratar o ministério de Cristo, do Cristo encarnado e nosso supremo pastor. Nesses 3 salmos, há uma trilogia muito relevante que é destacada pelo Mister Batista Regular. Ele era tratado assim, né? O Robert Ketchen, em um clássico evangélico, que é o seu livro, o Salmo 23. Ele é editado pela editora Batista Regular. E aí ele diz o seguinte: esse ministério pastoral tríplice de Cristo é belamente estabelecido nos salmos tríplices, a saber, Salmo 22, 23 e 24. Aí eu achei lindo isso aqui. O Salmo 22 apresenta-o como pastor em sua morte. O Salmo 22. Começa lá com a frase típica, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Acho interessante, meu Elias, que no verso 6 ele diz assim: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu lembro do pastor Gerson Rocha, saudoso pastor Gerson Rocha, e tinha 2 diáconos brigados na igreja. A igreja dele tinha mais de 1.000 membros, né? Lá em Vitória da Conquista. Aí ele convidou esses diáconos para uma conversa, eles estavam em atrito. Aí, quando ele chamou, mas ele não chamou os dois, dando ciência que ia chamar os dois. Aí convidou, né? Aí um chegou, daqui a pouco tinha 2 cadeiras, e a cadeira do pastor assim, de frente, e a cadeira dele lá, e 2 cadeiras assim. Quando eles chegaram, eles que perceberam que a conversa de aconselhamento ia ser com os dois, eles pegaram as cadeiras e fizeram assim, ficou virado para cá, outro virado para lá. E aí o pastor Gerson usou esse texto da palavra de Deus e ele começou a mostrar o Jesus Verme, para fazer um paralelo com o Márcio Homem, o Elias Homem, o Evaldo Homem, o Daniel Homem, o Danilo Homem. E ele dizia: o que é ser homem? Ser homem é ser orgulhoso, prepotente. Ser homem é ser indivíduos cheios de si. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o verme. E aí ele começou a mostrar o Calvário, começou a mostrar Jesus em sua humildade, toda a trajetória dele, e começou a explicar e a mostrar e dizer: e agora vocês dois querem ser homens ou verme? Jesus disse: eu sou verme, não homem.
opróbrio dos homens e desprezado do povo. Complementa Isaías dizendo: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, às vezes, irmãos, a gente quer ser tanta coisa e o que é que somos, né? Depois que a gente vai para a cova, né? A gente vira verme. Mas Jesus foi verme antes e ele não se decompôs, ele foi verme na terra. Ele, sendo Deus, chegou a tal ponto. Então, é muito interessante isso. O Salmo 22 retrata bem isso aí, né? E outros dados do ministério de Cristo e do Calvário. O Salmo 23 apresenta-o como grande pastor em sua vida. E o Salmo 24 apresenta como o supremo pastor em sua vida eterna, em sua eternidade, né? Então, Jesus Cristo, ele aparece como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Ele é bom pastor na morte, ele é bom pastor porque ele dá a vida, né? Ele dá a vida. Então, ele é o bom pastor e ele também é o grande pastor no seu ministério. Quem é que pode se equiparar àquele pastor no seu ministério? E o Salmo 23 mostra isso. Aquele que leva-nos às águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que é o nosso anfitrião, que vai nos colocar na presença de Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Então, é lindo isso aqui, essa trilogia. Então, você olha para os Salmos e você vê isso. Irmão, pastor Ulisses, pastor Danilo, para a gente pregar sobre os Salmos na Bíblia, dá um caldo bom a gente pegar os Salmos. Só esses Salmos aí são messiânicos, né? Segue, Márcio, um pouco mais adiante. E Ô, aí, pastor, eu estou lendo o Salmo 22, calma. tá lendo? Tá lendo na sua leitura Não anual? agora, Ah, tá agora. lendo? É lindo esse salmo. E retrata mesmo esse. E Jesus faz questão das 7 frases da cruz. Os irmãos sabem que Jesus abriu a boca 7 vezes lá. E das 7 palavras da cruz, 3 das 7 palavras, não, das 7 frases da cruz, 3 frases são sobre os salmos. São ele citando os salmos. E 4 são dele mesmo. Então, ainda o Salmo 15. E se os irmãos olharem assim, esse Salmo 15 é um dos maiores sermões do Mestre. Assim, a gente compara, porque alguém já disse, esse Northrop, ele diz que é o pequeno sermão da montanha. O Salmo 15 é o pequeno, porque o sermão da montanha é fantástico, né? Você tem capítulos 5, 6 e 7. Mateus dá. Rapaz, esse sermão da montanha é tão grandioso que você pega, por exemplo, o Martin Lloyd Jones, e ele tem um livro imenso sobre o Sermão da Montanha, só comentando o Sermão da Montanha. Que sermão magistral! E a gente tem, dentre os 150 salmos, o Salmo 15, que é o pequeno Sermão da Montanha. Estabelece os padrões para a comunhão, em que Deus vai pessoalmente habitar no seu santo monte. Seu ministério era coroado, aí a gente tem esse Salmo 15, que a gente vê o rei aí já trazendo esse pequeno sermão da montanha para um sermão da montanha que se projeta nos evangelhos. E agora nós também podemos pensar no seu ministério enquanto a sua pregação. O seu ministério era coroado pelo uso de parábolas. Os seus sermões, eles foram estupendos e chamaram atenção aos seus ouvintes, porque os seus discursos, eles são ímpar. Não tem assim... eu desafio os irmãos a encontrar um pastor que pregue por parábolas, né? Que abra sua boca em parábolas, como Jesus, em 3 anos e meio, a gente vai para o ministério dele
e ele prega. A gente não prega, irmão Daniel. Como é que a gente vai pregar por parábola? Não tem essa competência de pregar por parábolas. E Jesus pregou isso do seu evangelho do reino a partir o seu estilo se caracterizava, trazia essa questão concisa, imaginativa, criativa, seu poder de síntese, o distinguia dos outros líderes da sua época e da nossa época e de todas as épocas. Ele era um exímio observador de coisas, então ele olhava a natureza, ele trazia aquelas parábolas que a pessoa ouvia e ficava remoendo isso como o boi faz. Aquilo ali, a pessoa ia para casa pensativa, analisando, às vezes entendiam, às vezes não entendiam, e aí ele era esse exímio observador das coisas com as quais ele usava as parábolas para ilustrar o dia a dia. E ele tornava prático seus ensinos através de um sistema didático metódico inigualável no uso dos aforismos e das parábolas. Então, tudo isso disse Jesus, agora Mateus 13, né? O registro, versos 34 e 35, tudo isto, né? Eu fico pensando na admiração de Mateus a registrar isso, quando pega o capítulo 13 e traz aquelas parábolas do reino. Ele diz, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, nada lhes falava sem parábolas, para que se... Aí ele agora pega o quê? Salmo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E aí eu volto a dizer, né? Naquela visão do referente plênio, que Asaf, quando disse isso, ele não estava pensando em Cristo, ele estava pensando nele, abrirei os meus lábios. Mas aí o Mateus já chama de o profeta, foi pelo profeta. E aí essa profecia que em Asaf estava muito distante do que nós encontramos no, nos evangelhos sinóticos, porque o evangelho de João não traz Jesus falando por parábolas. A gente não encontra Jesus falando. Até a palavra lá, parabolé, que João usa falando de Jesus, mas as parábolas estão em Mateus, Marcos e em Lucas. E além do Salmo 78, que expressa bem o que foi dito, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, tem o Salmo 49, que também traz esse dado, né? Diga, irmão Márcio. Rápido, eu nunca tinha pensado em Davi como profeta. Nunca, não me recordo de ter ouvido isso. Davi era um profeta. A gente sempre se refere a Davi como rei, e muito menos Asaf. Asaf, ele era alguém da música. E do senhor falar sobre Asaf, eu tinha prestado atenção nisso. Eu terminei de ler agora o Salmo 22 enquanto o irmão falava aí. E aquilo não é uma profecia, aquilo é uma descrição da cruz. Então, é coisa de profeta mesmo, não é coisa de imaginação, né? E ali o título é bem grande, que é um Salmo de Davi. Eu nunca tinha pensado em Davi como profeta, e ele atuou também. Deus o abençoou com o dom de profecia, porque é impressionante a similaridade do descrito no Salmo 22 com o dia da crucificação, né? É só uma observação sobre Davi, profeta. É isso que nós queremos, eu acho. Assim, a gente fez o livro, né? Mas ler o capítulo do Rei dos Salmos e os Salmos do Rei, a gente ainda vai poder ver mais alguma coisa. Irmãos, é muito, muito, muito interessante. E projeta a esses salmistas esse dom de profetizar. Porque quando Mateus vai dizer lá o que foi dito pelo profeta, está lá nos Salmos, né? E é claro que isso, quando o Márcio fala isso, a gente tem uma separação do Antigo Testamento, que o próprio Lucas 2,44 vai dizer, Jesus dizendo, né, que se eles nunca observaram o caminho de Emaús, né,
o que foi descrevendo para eles nas Escrituras o que os salmos, os profetas e a lei disseram sobre. Então era assim que a gente é assim que a gente enxerga o Antigo Testamento no Novo. Ele é descrito como salmos, lei e profetas, o Antigo Testamento todo, mas às vezes vem o Ketubim, né? A ideia desses cânticos, né? Desses, não só os livros, o livro de Salmo como o livro poético, mas também os outros livros poéticos, como Cantares, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e aí você vê o livro dos Salmos, um livro de cântico, a pessoa está lá com a harpa tocando e cantando essas coisas, e quando você vai ver no cântico, a gente viu hoje na oração uma interpretação do Salmo, e agora trazendo a profecia para cá, e você vê também, quando você lê esse Salmo 22, que é riquíssimo, e você vai olhando lá e vê. Então, são 318 profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus Cristo, e os salmos têm papel preponderante nisso. Aí o Salmo 22, você vai ler o Salmo 34, e você vai ler Salmos, quando Jesus, quando diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é um salmo. Isso é um salmo, é uma profecia que o salmista, quando lê, não tem nem em mente que isso, o que eu estou falando aqui é Jesus que na cruz, é o Messias na cruz falando. Não, ele não sabe disso. Mas a palavra de Deus é tão viva, tão sublime, tão maravilhosa, que o indivíduo está falando algo que o Cristo vai falar na cruz, e quando diz: nenhum dos seus ossos se quebra, nenhum dos seus ossos se quebrarão. Aí vai o camarada lá com a espada, passa a espada nas pernas de Dimas e de Gestas, dos dois ladrões da cruz, decepa as pernas dele para dar a hemorragia lá e os indivíduos morreram, mas na hora que ele vai cortar as pernas de Jesus, não, não vou cortar não. Ele já morreu, aí enfia a espada lá no peito, sai sangue e água, mas ele não pôde decepar as pernas de Cristo, porque está escrito no Salmo: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, é uma riqueza. Quando a gente olha isso aqui, irmãos, quem não conhece isso? Quem não sabe essa distância dos 5 livros dos Salmos para Jesus? Distância cronológica. E ver isso tudo chegando a Jesus através de um livro de cânticos. Isso é sublime. Isso é palavra de Deus de uma forma exuberante. A gente fica encantado. Meu Deus, nós não somos dignos disso. A gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos. Ela não está sendo construída hoje, ela já foi fechada há 2000 anos quase, e a gente pode ler hoje e ver assim: meu Deus, quanta riqueza para a gente ensinar a igreja, quanta riqueza para a gente assimilar. Então a gente não podia passar pelos Catões, irmão Elias, sem passar pelos Salmos. É isso. Com certeza não, porque realmente, olha, eu não sei os irmãos, eu já li os Salmos muitas vezes, mas nunca me passou pela cabeça, nunca havia, como diz o outro, caído a ficha de tanta escatologia no livro de Salmos. Olha, realmente é impressionante. Então, eu vi que o pastor Ulisses levantou a mão primeiro, depois o pastor Danilo. Pastor Ulisses, por favor. Ok. Então, eu estava, quando o pastor Evaldo estava falando, eu estava dando uma pesquisada aqui nas minhas pregações. Em 2018, eu usei um artigo de Stauffer, e ele fala justamente sobre isso, os salmos messiânicos. E aí, na dissertação dele, ele coloca ali, primeiro ponto, né, a pré-existência de Cristo Jesus. Aí o segundo ponto é a encarnação de Cristo Jesus. Vai para o terceiro, falando sobre a vida de Cristo Jesus, né? Então, deixa eu só completar aqui, porque aí ele termina, né, com o quarto ponto,
pegando nos Salmos a morte de Cristo Jesus, né? Então, salmos messiânicos que têm me acompanhado aí já há muito tempo, né? Eu lembro que logo após a pandemia também preguei, né, no Salmo capítulo 2, né? Que bramam as nações e daí por diante. E é fabuloso, né? Quando você vê a palavra de Deus e vê a figura de Cristo Jesus ali, e essa questão, né? Os salmistas, né? Dando a profecias bíblicas, né? Falando aí sobre escatologia. É muito interessante. Eu fico fascinado, né? Com tudo isso. Obrigado, pastor, pela aula, hein? Doutor Danilo? Assim, irmãos, perdoe a minha saída breve, minha internet não está muito boa hoje. Não sei nem se estão me ouvindo agora, estão? Ouvindo. Tá ok, né? Quando o pastor Evaldo estava falando, eu me lembrei das próprias palavras de Cristo, né? Que as escrituras testificam de mim. E através de avaliações como essa, a gente vê que não há nenhum exagero nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao mesmo tempo, me fez lembrar de uma ênfase que sempre recebi no seminário, no tempo de preparação, quando dizia a necessidade de nós pregarmos uma mensagem cristocêntrica, né? Isso nos traz a responsabilidade de avaliar os textos bíblicos e até as próprias mensagens que nós trazemos e tentar identificar nelas onde está Jesus, a revelação que o texto bíblico faz acerca dele. Agora, eu confesso que estava pensando em tudo isso, mas também fiquei me indagando como pode os judeus, com todas essas informações, até o que o pastor Evaldo falou, cantando, louvando a Deus com todos esses salmos, e não conseguirem identificar a Cristo. É difícil pensar, né? Porque nessa avaliação a gente consegue observar cada passo, cada evento, cada situação que ocorreu e como este povo não conseguiu ver Cristo, né? A E, questão e- toda, sobre complementar aí, pastor, a sim, Claro. questão maior aí que a gente vê é que eles não estavam, primeiro, né, tendo um vislumbre, uma visualização do que seria a igreja, né? Para eles isso estava encoberto, né? E eles estavam esperando um Messias que viesse mesmo para acabar com Roma, né? Já para reinar, né? E quando vem lá montado num jumentinho, né, pastor Eval? Aí eles Vou ficam fazer um aí. complemento disso daí, rapidinho, depois eu passo. É um complemento. Eu tô lendo o Velho Testamento. Caracas, mano. Como o povo judeu, como é quantas, eu não sei quantas vezes os caras pisavam na bola feio. Eu não sei se fosse o povo brasileiro, o povo argentino, não importa, mas assim, é, é impressionante, impressionante a quantidade de falcatruas. Esses caras se viraram. Hoje eu li Samuel, não é possível o início, o profeta Eli com os filhos fazendo absurdos dentro do tabernáculo santo do lado da Arca da Aliança. Assim, é diferente do nosso contexto. Ali eles tinham a presença do Deus vivo de verdade, e nem assim, nem assim. Então, assim, não me admira fazerem o que fizeram com Jesus e ainda hoje, lendo tudo isso daí, tendo acesso a toda essa informação, cegos. Não me admira, pela Porque história. o que eu fico pensando, só complementando também, porque, por exemplo, a gente estuda o texto bíblico, talvez não de uma maneira perfeita, obviamente, mas quando alguém cita alguma coisa, a gente já dá aquele despertar, né? Como aconteceu conosco agora. Isso aí eu conheço, isso aí eu já vi em algum lugar, isso aí eu já ouvi em algum lugar. Agora, os judeus, principalmente os doutores da lei, né, os próprios fariseus que se sentiam os mestres, será que não houve nenhuma percepção? É claro que a gente entende que dentro do plano perfeito de Deus, essa rejeição haveria de acontecer e tudo mais, mas humanamente falando, é difícil não compreender como eles não compreenderam e não viram Jesus Cristo como o Messias deles, né? Então, Não veem ainda, né? não veem ainda. Essa é a questão, Márcio. e aí, irmãos, entra uma outra questão importante, a necessidade de cantarmos salmos na igreja.
Isso é uma riqueza, irmãos. Quando colocamos o hino inspirado, o hinário inspirado, então, Paulo fala cantando a Deus, o ser cheio do Espírito Santo, cantando a Deus em hinos, cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, por que coloca salmos até na primeira linha, né? A necessidade da gente cantar. Eles cantavam e não percebiam. E a gente hoje precisa cantar mais os salmos, né? Cantar esses salmos, louvar a Deus com eles. E aí eu penso naquele texto de João 5, 39 a 40, que ele diz para esses doutores, para esses escribas, para esses fariseus: examinais as escrituras. Ele não está mandando que eles examinem. Então, Márcio falou, eu li, mas assim, a gente lê, mas muitas vezes a gente não examina como eles examinavam. Eles examinavam minuciosamente. Então, é questão, o exame é diferente da leitura. Claro que tem a leitura, exame, mas eles examinavam as escrituras. Então, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E agora são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Então, essa é a cegueira, e a gente hoje enxerga, vê ali nesse livro, porque Márcio já disse aqui algumas vezes, porque a gente vê em Ruth, a gente vê em Gênesis, a gente vê nos outros livros do Antigo Testamento, Cristo, né? Em símbolos, em antítipos, ou em tipos, mas no Salmo, a coisa está muito patente, está mais rica ainda dentro desse contexto, fora dos profetas que falaram sobre o Messias. Então, é algo muito sublime para a gente. É algo sublime, sublime. Pronto, Ok. Márcio, pode colocar Pastor, aí. pastor, eu vou pedir para o senhor abaixar sua câmera um pouquinho, está um pouco alto, a gente só está vendo. Aí, melhorou, melhorou, melhorou. Antes de passar para o irmão Daniel e depois o Hélio, o Márcio falou uma coisa que eu ia falar, exatamente isso, que não é só antes. E hoje, eu fico pensando, como é que os judeus, eles olham, né, sei lá, 30, 40% do mundo crê em Cristo. O que que passa na cabeça deles? Né? Porque ele fala, não é possível, só nós que não, né? Nós aqui não, e trocentos aí estão, né? Então eu fico pensando nisso. Não é só o passado, atualmente também, né? Como eles não aceitam, e ao mesmo tempo ao lado deles tem milhares e milhões de pessoas que aceitam Jesus como Messias, né? Então Irmãos, só um complemento, desculpe aos que estão esperando, mas eu também me lembrei que isso também é fruto da incredulidade pura e do coração duro que eles têm. Porque, por exemplo, Herodes, quando recebeu os reis magos, né, ele mandou os escribas investigarem o texto bíblico para saber exatamente onde o Messias haveria de nascer. E foi baseado na informação que a própria Bíblia dava que ele mandou matar os inocentes em Belém. Então, quando é conveniente e quando ele quer buscar, ele busca. Agora, quando há incredulidade e dureza de coração, por mais verdade que esteja diante dele, ele rejeita. E, infelizmente, não é só os judeus que fazem isso, né, irmãos? São muitos outros aí. é verdade. Desculpe tomar a palavra. Imagina, imagina que isso, é verdade. Irmão Daniel e depois o Hélio. Então, só que eu sempre entendi o povo judeu como o povo do retorno, né? A bênção. Por exemplo, a repetição. Os juízes, eles caíam em pecado, Deus mandava o juiz levantava, a nação toda se arrependia, voltava para o Senhor e depois caía. Mas com essa condição de povo, eles conseguiram trazer a palavra de Deus até hoje. O irmão Márcio uma vez falou do Rabino Rony, eu acompanho esse rabino aí também até hoje ainda, eu sempre vou lá para ver como que esse homem ele interpreta a palavra de Deus. Eu falo, realmente, de 3.400 anos atrás, Moisés, até hoje, esse povo sempre
trouxe e sempre esteve firme na palavra de Deus. Isso temos que entender e agradecer, né? Eu só tenho uma pequena pergunta, pastor Evaldo. Eu posso interpretar o Salmo 8 quando diz, o versículo 3, da boca de crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os vossos adversários. Eu posso interpretar como a entrada triunfal e eles pedindo para que mandasse as crianças ficarem quietas? Pode sim, porque Jesus interpretou assim, né? O próprio Então, Jesus foi quem trouxe o salmo aplicando a ele, né? Porque quando os hosanas estavam sendo dados pelas crianças e eles repreenderam as crianças, ele disse: da boca dos pequeninos e dos que mamam sai o perfeito louvor. Então, então mesmo, é o mesmo texto que ele pega, quando também tem neste salmo a expressão da humanidade, o valor da humanidade, mas também expresso para com ele próprio, porque ali também usa-se a expressão filho do homem, né? Então, quem é o homem mortal para que deles te lembres? E o lembre-se. filho do homem para que o visites. Contudo, fizeste menor que os anjos. E aí o escritor de Hebreus pega esse salmo para falar da paixão e da morte de Cristo, e ao mesmo tempo ele chega lá e aplicar o Salmo 8 para falar da grandeza desse filho do homem, que depois que se encarnou, tornou-se menor que os anjos por causa da paixão e morte, mas pela ressurreição ele suplanta todos os anjos. Então, é o filho do homem, lá do Salmo 8, e que dizem que quando o homem pisou na lua, Armstrong colocou lá o Salmo 8 porque fala Sim, da sim. lua, né? Lá ele usou o Salmo 8. Da lua e das estrelas que tu Sim, com criaste. certeza. Ok. Obrigado, pastor. Márcio. Hélio. Aí depois do Hélio, 22:08, acho que nós vamos terminar, porque o pastor Ulisses, perdão, o pastor Evaldo, né, tem que sair mais cedo hoje. Então, É. primeiramente, corroborando aí com o Márcio, eu também estou lendo, né, o Velho Testamento, eu não estou lendo naquela leitura sistemática, não. Eu pego, eu leio direto, estou lendo direto. Hoje já estou no Salmo 25, né, de Gênesis. Estamos em março, estou já no Salmo 25. Então, estou lendo a Bíblia direto. E também, já li várias vezes, né, e o Velho Testamento, aí esse, não sei por que, agora, dessa vez, que cheguei também no livro de Reis, Josué, nas conquistas, não? Que Deus mandando matar todo mundo, aquela coisa toda, eu também fiquei meio chocado de já ter lido várias vezes e ter ouvido várias mensagens, né? Mas não sei por que, agora eu fiquei assim, falando, nossa, poxa, Deus mandava matar mesmo, né? E também o problema dos filhos de Eli pecando aí no próprio tabernáculo, né? Todos aqueles pecados que eles cometiam. Mas hoje em dia também nós temos vários casos de pastores renomados, né? Que adulteraram, que estão lá na igreja pregando, e estão vivendo em adultério. E pastores de renomes, né? Então, vejo isso daí. E outra coisa também que o pastor Danilo falou, os judeus, né, via tanta grandeza lá, os salmos, e como eles não criam. Mas eu vejo ali que Jesus falou lá em João, lá nos evangelhos que nós lemos, sobre a incredulidade dos judeus. Lá em João, vou ler para os irmãos aqui, João 12:37, que diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Eu sempre achei esse texto aqui bem pesado, na verdade, né? Porque, na verdade, eles foram cegados para não crer na verdade. Então, eu não fiz nenhuma exegese desse texto aqui, não, e nem é a questão agora, mas eu acho esse texto aqui, sempre quando eu li,
muito pesado nesse sentido, né? Quer dizer, o próprio Jesus, né, Deus, o Espírito Santo cegando aqueles judeus para que eles não cresçam no que Jesus estava pregando. Então, eu vejo isso aí também, que os judeus não enxergaram e não enxergam porque quem era Jesus, porque o próprio Espírito Santo os cegou. Eu postei aí no grupo também, Márcio, os Salmos, A Procura de Cristo nos Salmos. É um livro que a IBR lançou, a editora Batista Regular, em 1986. Eu já dei esse estudo na escola dominical e é muito bom também. Apega alguns salmos, né, sobre a preexistência de Cristo, e eu mandei aí para os irmãos. É uma revista de estudo de pequenos grupos ou de escola dominical para adultos. É bom também. Legal. Eu usei, viu, irmão Hélio, este livro, opúsculozinho da É, EBR, A Procura de Cristo nos Salmos, que é muito interessante uhum. também. E assim, irmãos, para nós estamos falando dos judeus agora pensando em nós mesmos. O irmão Hélio partiu para o campo moral, mas no campo da criação de filhos, eu vejo assim, talvez alguém ache que o adultério, a mulher, né? Que Salomão disse, Salomão teve 1.000 mulheres, né? E ao mesmo tempo ele diz uma coisa que a gente sente lá em Provérbios 18, que quando ele diz isto, ele não se inclui. Quando ele diz, aquele que acha uma esposa acha algo bom e alcançou Por favor do Senhor. benevolência. Alcançou o favor do Senhor. Isso, ia falar benevolência do Senhor, que é a mesma coisa, né? E ele diz lá em Eclesiastes 7, achei algo mais amargo do que a morte. Então ele não é aquele que achou algo bom. Ele diz, achei algo mais amargo do que a morte. A gente chama mulher-aranha, né? Achei algo mais amargo que a mulher cujo coração são redes e laços. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, o e aí a gente vê essas coisas, o Sansão com Dalila e por aí vai, Davi com Batseba, a gente vê as quedas dos homens de Deus via mulher, mas eu acho que a questão da criação de filhos é o calcanhar de Aquiles maior do que a questão da mulher e o adultério lá. Por quê? Porque você tem homens de Deus, assim, um casal que era chamado antigamente, no nosso tempo, irmão Hélio, a gente via aquele casal 20, né? Aquele casal perfeito da novela, dos filmes. Então, e quando a gente pregava antigamente para os jovens, a gente dizia, você já encontrou sua Rebeca, você já encontrou seu Isaac, né? E a gente usava Isaac e Rebeca para a gente descobrir a pessoa amada. Mas Isaac e Rebeca foram péssimos pais. É um desastre lá, o caso de Jacó e Esaú. O preferencialismo. Quando vai para Jacó, José morre, o José não é que morre, né? Morre no sentido de que no coração dele era como que tivesse morrido por causa do preferencialismo. Fez aquela túnica, botou José para vigiar os irmãos, e aí não soube ser um pai. Aí você vai, aí o irmão Márcio puxa ali, que depois caiu lá da cadeira, quebrou o pescoço e vai lá, o acabou, né? Foi-se a glória do Senhor, porque os filhos de Eli foram uma decepção, os filhos agora você Samuel. pega o Samuel é uma bênção, e ali Ana dedica, mas os filhos de Samuel são tão um desastre que razão porque Deus até poupou Samuel dizendo, olha, não é a ti que estão rejeitando, mas o povo quis um rei porque os filhos de Samuel estavam dando um péssimo exemplo para a teocracia. Então, assim, a gente vê até na família de Jesus, até na família de Jesus, os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse morto.
Os irmãos de Jesus foram. Ó, ter um irmão, lá dizer assim, irmão Hélio, ter irmão como aqueles é melhor ter inimigos. No capítulo 7 eles queriam que Jesus fosse vai para a Judéia lá, porque lá ninguém que quer se manifestar ao mundo fica, não, vai para a Judéia. E eles mandaram Jesus ir para a Judéia porque queria que Jesus fosse assassinado, fosse morto, porque procuravam matar Jesus. Os irmãos de Jesus foram incrédulos, foram terríveis e só se convertem depois. Agora você pense, hein, Márcio? A gente dormir, hein, Danilo? Dormir num quarto com Jesus. Né? Aqueles irmãos de Jesus, o privilégio de estar ali com Jesus, rapaz. E depois, só para fechar, eu tô o tempo aqui já, irmão Elias, tem um texto lá, irmãos, tem um texto lá da família de Jesus, né? Aí eu vi um espírita comentando o texto, viu, irmão? Diz assim, Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele disse, Jesus foi ignorante. Porque qualquer de nós que estivéssemos ensinando no lugar, irmão Hélio está lá pregando, pastor Ulisses está pregando, aí alguém chega ali, está no púlpito pregando, alguém diz, ó, pastor Ulisses, tua mãe está lá fora com teus irmãos e eles querem falar contigo, gente. Ele vai dizer o quê? Ô Hélio, assume aqui e vai lá por educação. Jesus foi mal educado. Jesus chegou lá e disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nem deu atenção. Aí a gente pergunta assim, vem cá, você sabe o que é a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus queriam? Eles foram lá para pegar Jesus, prender e interná-lo no nosocômio. Aí diz assim, oxe, onde é que a gente vê isso? Marcos 3:21. Marcos 3:21 diz que os irmãos, quando souberam que Jesus estava lá na casa e muita gente, aí diz, quando eles souberam, saíram para o prender, porque diziam, está louco. Era como quem diz, mamãe, fizeram a cabeça de Maria, que desde de novinha conferia tudo no coração. Maria já velha, eles fizeram a cabeça, Maria foi com eles para montar armadilha, para dizer, olha, chama, quando ele chegar a gente avança em cima, bota uma camisa de força e leva para o hospício. Agora, isso está num texto só. Marcos 3:21. Saíram para o prender. Quando chega lá adiante, a família de Jesus, chegaram então os seus e disseram, mandaram chamar Jesus. Como Jesus é Deus, sabia que eles estavam ali para o prender, inclusive Maria se deixou levar por aqueles incrédulos que foram sustentados por Jesus um bom tempo, porque Jesus sustentou essa turma, porque José tinha morrido, ele que sustentou na carpintaria até começar com 30 anos. E fazem uma coisa dessa, queriam pegar Jesus para prender. Aí os irmãos e Maria, imagine, prender Jesus. Aí Jesus diz, quem é minha mãe? Aí está explicado por que Jesus falou isso. Às vezes é um versículo só tem ali, né, pastor Danilo? Só tem o verso 21 de Marcos 3. Só Marcos dá esse dado para justificar por que Jesus fez aquilo. Se o pastor não tiver cuidado, vai achar até que Jesus é ignorante também. Mas que Deus nos abençoe, irmão Elias, tenha a oportunidade. Pastor Evaldo, é melhor a gente, a semana que vem, começar de Marcos 3:21, porque esse foi espetacular. Vamos começar com Marcos 3:21 e seguir em frente aí. Olha, o pastor Evaldo precisa sair, então, Márcio, você tem um minutinho e o pastor Danilo também, no máximo. Nem Tá. preciso de um minuto, eu só quero colocar para a gente que é de liderança, que é influenciador nas nossas comunidades, na nossa região, a importância que tem o nosso trabalho com as novas gerações. Eu tenho duas meninas em casa, de 13 e 9 anos, e o desafio é enorme. Então, principalmente os pastores aqui presentes, né? Há uma necessidade tremenda de ensinar homens a terem esse papel que a gente estava dizendo. Não é diretamente somente às crianças, mas aos homens. Eu tenho notado que está faltando muita hombridade, muito amor por parte dos pais
na condução e no ensino das novas gerações. Então, assim, é só um alerta para que a gente preste atenção dentro das nossas igrejas com relação ao que está acontecendo no mundo. A gente vive num mundo torpe. Então, eu fui numa festa, de um sobrinho, eu ouvi algumas músicas que eu não imaginei que existissem. Então, assim, as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos dos nossos membros estão sendo bombardeados com isso em todo o ambiente. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade de ajudar os pais nas nossas igrejas a cuidar melhor dos filhos. Era só isso que eu queria falar com os irmãos. Tá certo, Márcio. Pastor Danilo. Tá sem som. Tá sem som, irmão. Só ressaltando, porque eu acho importante essa questão, que o fato de Deus ter endurecido o coração dos israelitas não muda o status deles de indesculpáveis. Esse, Sim. inclusive, é o tema que Paulo vai tratar em Romanos capítulo 3, capítulo 9, 10 e 11. E só citando as palavras de Paulo, também citando Isaías 65:1, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. E antes disso ele diz que foi achado pelos que não procuravam e revelou-se àqueles que não perguntavam por ele. E para não haver dúvidas, Deus não rejeitou o povo judeu. De modo algum é o que Paulo diz em Romanos 11, versículo 1. Então, só acrescentando aí. Muito bom, pastor. Amém. Olha que tema maravilhoso, hein? Para depois, hein, pastor? Muito bom mesmo. Soberania de Deus aí, espetáculo. O primo gosta muito desse Meus tema aí. amados, eu vou pedir ao irmão Elias, quando pedir a oração, ora por mim, mas eu vou ter que dar uma saída que meu bebê está lá e eu tenho que pegar no curso. E aí eu Pode vou ir ter lá, que pastor. sair Vamos encerrar agora, por vou aqui. dar um tchauzinho e foi Deus abençoe. muito bom estar com vocês, viu? Aprendi muito. Deus Obrigado, abençoe pastor. você. Tchau, pastor. Irmão Imagina a Hélio, gente. Tchau. o Hélio pode nos despedir com uma oração, tá bom, Hélio? Por favor. Tá, ok. Pai amado, na tua presença estamos nesse instante. Mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por esse estudo que tivemos e que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito em nossas vidas, nos iluminar nossas mentes, dar-nos entendimento, ó Pai, que possamos introjetar todos esses ensinos em nossos corações e que colocamos em prática em nossas vidas e que estejamos a cada dia nos dedicando mais a Ti, te louvando, te adorando por tudo aquilo que Tu és, ó Deus, e também te louvando por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por teres nos escolhido para que fôssemos Teus filhos e também o Senhor demonstrou o Teu grande amor para conosco, dando-nos Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai querido, porque nós nada merecíamos de Ti, mas a Tua graça nos alcançou e Teu amor nos salvou. Obrigado por cada irmão que hoje participou aqui desse estudo. Esteja abençoando a cada um deles, ó Pai. Abençoe o pastor Evaldo também, que está saindo agora com problemas da sua saúde, que tem estado os resultados dos exames muito bons. Também pedimos pela sua esposa, que o Senhor esteja com ela, colocando suas mãos sobre ela também, a Deus, nesses exames que ela está fazendo. E os demais pedidos que foram feitos, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos curadoras, ó Deus, sobre cada irmão que necessita da sua cura. Obrigado, Deus querido, por essa noite que o Senhor nos deu uma noite de paz, noite de descanso. E obrigado por este dia, por mais um dia de vida. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, pessoal, boa semana para vocês. Boa Deus semana a Igualmente. abençoe, meus todos. irmãos. Bom descanso para Tchau. Vou todos. voltar a assistir The Chosen. Tchau para vocês. Vá com Tchau, até Deus. mais. Tchau, Fique à tchau. Vamos vontade, lá. irmão. Tchau, Tchau, tchau. Esse Boa noite. Márcio. Amém. Boa Ô, noite. Márcio, eu comecei a assistir com a minha esposa. Ah. Até mais, irmãos. Boa noite, boa noite. Deus abençoe.